Meus queridos, no dia de hoje, aconteceu em nosso estado aquilo que é tido como uma das maiores demonstrações de fé de todo o mundo. É claro que me reporto ao Círio de Nazaré. Ocorrendo sempre no mês de outubro, o evento reúne fiéis de todo o país e até mesmo de outros, que vão ali principalmente para dedicar suas vidas em gratidão a alguma bênção supostamente intermediada por Maria. E no ato de dedicação, os fiéis oferecem verdadeiros sacrifícios, entre os quais destaco alguns ocorridos no Círio de hoje. Primeiro, o sacrifício de um fiel que fazia todo o percurso do Círio de joelhos. E quem já foi a Belém, sabe que não é fácil aquele percurso, sendo espremido pela multidão. E ali estava aquele homem fazendo todo o trajeto do Círio de Nazaré de joelhos. Segundo, destaca o sacrifício de outro que fez o mesmo percurso com um pneu de carro, é claro que com suas rodas sobre o seu ombro. E segundo ele, fez isto em gratidão, porque outrora, no seu passado, 8 anos atrás, ele tinha um carro, precisou se desfazer dele por motivos de saúde, e 8 anos depois, necessariamente 8 meses atrás, ele teria então conseguido comprar este outro veículo. E ele fez todo aquele percurso, todo este sacrifício numa expressão de gratidão a Maria, porque supostamente teria sido a mediadora desta bênção. Terceiro, trago o sacrifício de um pai que se comprometeu em levar a filha ao Círio de Nazaré desde o seu primeiro ano de nascida até ela completar 15 anos de idade. Ele está em sua terceira jornada, ou seja, este Círio foi o terceiro ano em que ele foi e levou aquela criança para aquela multidão como uma demonstração de gratidão e fé por algo que assim teria recebido. Quarto, e é claro que haveria muitos outros, mas me detenho aqui, destaco o sacrifício de milhões de pessoas que se espremem para poder fazer todo aquele percurso segurado na corda do Círio de Nazaré, que é o que viria a ser uma das maiores expressões visíveis da fé daqueles fiéis. Meus irmãos, todos estes sacrifícios são feitos num ato de dedicação a Maria, por uma bênção que supostamente eles teriam recebido por meio dela. E é claro que não concordo, jamais concordaria com tais ações, pois elas não têm nenhum respaldo bíblico. No entanto, agora eu me pergunto, e pergunto também a vocês, e nós cristãos, que recebemos a maior de todas as bênçãos que um pecador pode receber, como estamos dedicando as nossas vidas ao Senhor? Porque certamente você olha para essas expressões de fé e você diz, é um absurdo o que estas pessoas estão fazendo. Pessoas que vão ali pagar promessa, andam centenas de quilômetros a pé, descalços. Os seus pés sangram. E eles fazem uma expressão de fé, de dedicação e de gratidão. Mas eu pergunto, e nós? Que expressões de fé nós estamos tendo diante de Deus? Que expressões de gratidão, de louvor nós estamos tendo diante do nosso Deus? Meus irmãos e irmãs, que sacrifício nós estamos oferecendo ao nosso Deus?
por conta de tudo quanto Ele fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu chamo você a ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 17, onde queremos nesta noite desenvolver com os irmãos, à luz desse texto, que diante de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo fez por ele, o crente deve viver em contínua dedicação a Deus. A sua vida deve ser um sacrifício de louvor ao nosso único e soberano Deus. Hebreus, capítulo 13, versículos de 15 a 17. Diz a palavra do Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Portanto, olhe comigo esse texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. E vamos então perceber 3 maneiras de o crente viver em contínua dedicação ao nosso Deus. A primeira maneira é através do louvor a Deus, versículo 15. E acompanhe que, inicialmente, podemos perceber aí uma exortação para que o crente viva em constante louvor ao seu Deus. Diz o texto: ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifício de louvor. O parágrafo anterior, o qual estudamos no último domingo, encerrou com um chamado para irmos até Jesus e vivermos em expectativa da nossa morada eterna, que diz o texto, há de vir. No entanto, enquanto o crente se prepara para esta morada eterna, ele deve desenvolver algumas atitudes, entre elas, viver em constante louvor ou em constante sacrifício de louvor ao seu Deus. O verbo oferecer aí, certamente rememora os sacrifícios do Antigo Testamento, quando o povo de Israel oferecia suas ofertas a Deus como um sacrifício a Ele. O sacrifício, irmãos, era basicamente uma oferta dedicada ao Senhor, quer fosse para perdão de pecados, quer fosse numa expressão de louvor e gratidão a Deus ou de qualquer outra natureza. A ideia do autor é que a vida do crente deve ser inteiramente dedicada a Deus, numa expressão de louvor pelo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E os versículos anteriores, eles destacam justamente como que Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados para nos santificar para Deus, dizendo assim o texto que ele sofreu fora das portas. E nós já estudamos esta expressão, significando então que ele morreu fora das portas de Jerusalém, onde assim levou sobre si o castigo que nos traz a paz, o preço do nosso perdão. E em resposta a tudo isso, o autor de Hebreus vem agora para nos dizer que nós precisamos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. O termo louvor se refere a uma atitude de gratidão ao Senhor. Irmãos, dedicamos a nossa vida e louvamos a Deus quando abrigamos em nosso coração o sentimento de gratidão por tudo que Ele fez por nós e em nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E a palavra sempre denota que essa atitude de louvor, de gratidão ao Senhor, deve ser algo contínuo,
e não apenas pontual na vida do crente, como por exemplo, nos finais de semana. Você deve louvar ao Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. E não apenas em momentos como este em que estamos reunidos entre quatro paredes no culto coletivo ao Senhor. Como cristão, a sua vida deve ser para o louvor de Deus dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou em qualquer outro âmbito da sociedade. Deus espera que numa resposta de gratidão a Ele, pelo que Ele fez com você, você possa viver para o louvor da glória dEle. O crente jamais deve esquecer-se de que a sua salvação custou o maior de todos os sacrifícios da história, que foi a preciosa morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o texto tem toda a razão quando exige de nós que ofereçamos a este Deus um sacrifício de louvor a Ele. Mas veja que em seguida, o texto nos mostra que este sacrifício de louvor deve ser oferecido por meio de Jesus Cristo. Ou poderíamos também dizer que este sacrifício só é aceitável, só é verdadeiramente de louvor a Deus quando ele é intermediado por Jesus. De fato, o Círio de Nazaré é uma das maiores expressões de fé do mundo. Agora nós temos que nos perguntar: é aceitável a Deus? Diz o versículo 15: por meio de Jesus, ou seja, esse sacrifício que devemos oferecer deve ser por meio de Jesus. Sem dúvida, irmãos, toda a vida cristã encontra seu significado na pessoa de Cristo. Ele é não apenas o mediador da salvação de um pecador, ele é também o mediador da sua adoração, da sua oração, do seu perdão pelas ofensas diárias a Deus e de tantas outras coisas que envolvem a vida cristã. Não há nada que nós possamos pensar, nem mesmo cogitar ou fazer, que seja aceitável e agradável a Deus, se isso não for feito por meio de Jesus Cristo. A expressão por meio de Jesus, então, significa que Deus só aceita a nossa vida de dedicação, de louvor a Ele, se isso for feito por intermédio de seu próprio Filho. É somente através de Jesus que tanto a nossa vida quanto as nossas ações podem ser aceitáveis ao nosso bendito Deus. E esta expressão também enfatiza pelo menos duas outras verdades. Primeiro, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. As Escrituras são claras em definir esta verdade. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Outra verdade que isso enfatiza é que nós precisamos constantemente das benevolências de Jesus Cristo. Nós precisamos que Ele esteja constantemente operando em nosso favor, intercedendo diante do Pai, conforme registra a epístola de João, como nosso advogado fiel diante do Senhor, que intercede pelas nossas causas, que nos socorre nas nossas necessidades, que nos anima nos momentos de desânimo, que nos socorre nas aflições. Nós precisamos que este Cristo manifeste diariamente em nós e para nós a sua bondade, para que assim, de fato, meus queridos irmãos, possamos viver em constante louvor ao nosso Deus. Portanto, quanto mais íntima for a sua comunhão com Cristo, mais consagrado você estará e mais qualificado estará você para viver para a glória de Deus. Mas por fim, neste ponto ressalto a natureza
deste sacrifício. Ele tem que ser de louvor a Deus, ele precisa ser intermediado por Jesus, mas diz o texto que ele é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Evidentemente, a expressão o seu nome se refere a Cristo Jesus. Aqui o sacrifício de louvor é definido como o fruto de lábios que confessam ao Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Possivelmente o autor tenha em mente o texto de Oséias 14:2, onde o povo é chamado a fazer o seguinte clamor a Deus. Observe. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Oséias 14:2, na versão NVI. O crente que reconhece o que Deus fez por ele, oferece diariamente a sua vida como uma expressão ou como um sacrifício de louvor a ele. Como dito na introdução, este evento religioso sírio de Nazaré acontece uma vez ao ano. Em todos os demais dias do ano, via de regra, aquelas pessoas vivem as suas vidas sem nenhuma devoção religiosa, embora haja muitos religiosos ali, sim. Mas todos, ou melhor dizendo, a maioria vive entregue aos seus próprios pecados carnais, embora o próprio ato ali também seja um pecado da idolatria. Mas o que eu quero enfatizar é que eles tiram um dia do ano para oferecer sacrifício de louvores a uma imagem, mas vivem o restante do ano como se não existisse. Com o nosso Deus é diferente. O crente deve viver em constante louvor a Deus. A sua vida deve ser um sacrifício diário ao Senhor. Deve ser fruto de lábios que confessam a Cristo como seu Redentor. E o termo fruto aí traz a ideia de que o louvor a Deus é fruto de um coração alcançado por Cristo. Aquele coração outrora idólatra, pecaminoso, afogado na sua natureza carnal, quando ele é alcançado por Cristo, ele é qualificado a viver para o louvor da glória de Deus. Ou seja, primeiramente, o pecador precisa ser convencido de sua pecaminosidade e do perfeito sacrifício de Jesus ao seu favor. Depois ele confessa a Cristo com seus lábios para a salvação e em seguida ele passa a viver em louvor da glória de Deus. Se não, veja o que diz em Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Assim como os frutos revelam a origem de uma árvore, também os frutos da vida cristã revelam a genuinidade da confissão de um pecador por Jesus Cristo. Em outras palavras, é o seu viver diário que vai verdadeiramente mostrar se esta pessoa genuinamente foi transformada por Cristo Jesus. Assim, meus queridos irmãos, algumas ideias se sobressaem aqui. Primeiro, a necessidade que o pecador tem de crer e confessar a Jesus como Salvador de sua vida. Você precisa olhar para Cristo, ver o Filho de Deus sendo crucificado pelos seus pecados na cruz do Calvário. Mas você precisa também olhar para esse seu coração empodrecido por causa do pecado, reconhecer a sua pecaminosidade e vir até Cristo e confessar a Ele como Salvador de sua vida. Mas segunda, o próprio ato de confissão já é uma maneira de louvar a Deus, ou de louvor a Deus. No momento em que um pecador é chamado para crer, e no momento em que ele confessa a Cristo com seus lábios,
esta confissão já é uma expressão de louvor ao nosso bendito Deus. Terceiro, nenhum pecador pode viver em verdadeiro louvor a Deus sem antes ter confessado a Jesus como seu Salvador. Alguém pode ser religioso o quanto for, mas se ele não confessar a Cristo verdadeiramente como seu Salvador, ele está vivendo na idolatria do seu próprio coração, na idolatria da religião, e não em Cristo Jesus. E o louvor que é aceitável ao Senhor é aquele que vem de lábios que confessaram a Cristo como Redentor da sua vida. Portanto, sem Cristo é impossível um pecador viver para louvor da glória de Deus. Sem Jesus é impossível um pecador expressar genuína gratidão pela morte de Cristo, já que o passo inicial para isso é confessá-lo como seu Salvador. Sem Cristo é impossível um pecador dedicar sinceramente a sua vida a Deus, já que somente por seu intermédio sua vida pode ser aceitável ao Senhor. Logo, acredite, você precisa desesperadamente de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. E para nós, Igreja de Cristo, acreditem, irmãos, precisamos urgentemente viver para o louvor da glória de Deus, em gratidão a tudo quanto o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, diante de tudo o que o Senhor fez por nós, o crente de fato, ou nós precisamos de fato, viver em constante dedicação a Deus. E o texto em foco apresenta 3 maneiras de o crente viver esta dedicação ao Senhor. A primeira maneira é através do louvor a Deus. A segunda maneira é através da prática do bem. Versículo 16. Se o versículo anterior descreve o sacrifício ou a dedicação a Deus por meio do louvor, este aponta para o sacrifício por meio do serviço cristão. E a expressão, a prática do bem, se refere às boas obras ou às boas ações da vida cristã. Na verdade, irmãos, quando vamos a Efésios 2:10, vemos que é justamente este o propósito de Deus, ou um dos propósitos de Deus na nossa salvação. Vivermos na prática do bem, das boas obras. Diz lá Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Deus está fazendo em Cristo é restaurando o propósito original da sua criação em nós. Ele nos criou para a prática do bem, para as boas obras. O pecado nos impediu de realizar isso, mas em Cristo tudo está sendo restaurado. O propósito de Deus está se cumprindo em nós e através de nós, agora na prática do serviço cristão, meus irmãos. E a mútua cooperação aí descreve a distribuição de bens ou partilhamento de bens com pessoas necessitadas, principalmente aos irmãos em Cristo. A Bíblia nos ensina que devemos fazer o bem a todos, mas que devemos ter um cuidado especial para com os nossos irmãos em Cristo. É isto que diz lá em Gálatas: por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, indiscriminadamente, mas principalmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé. Nós não podemos negligenciar as necessidades dos nossos irmãos em Cristo. Por isso que o autor diz: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. A expressão não negligencieis é uma ordem direta para que isto não deixe de ser feito sob circunstância alguma. E o tempo verbal aqui denota um esforço necessário
para que nós não sejamos negligentes no cumprimento dos nossos deveres ou do nosso serviço cristão. Irmão, se exige um esforço, e esta é a ideia do tempo verbal aqui de negligenciar, então significa que encontraremos dificuldades, obstáculos. Talvez entre estes é o maior, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que nos faz ficar focado em nós mesmos, em nossas necessidades e não ver, ou pelo menos fazer que não vemos as necessidades do outro. E com esta expressão, nós somos alertados a estarmos vigilantes para que não venhamos a ser irresponsáveis, literalmente irresponsáveis no cumprimento do nosso serviço cristão, na prática do bem. Nós fomos criados, irmãos, para ser altruísta, mas o pecado nos tornou essencialmente egoístas. Nós tentamos ilustrar isto em um estudo hoje pela manhã, e eu quero trazer esta mesma ilustração para mostrar como que este nosso coração, criado para ser altruísta, para fazer o bem ao outro, se tornou tão egoísta ao ponto de só pensar em si mesmo. Eu uso o mesmo exemplo. Imagine 2 cidadãos entram em uma empresa na mesma função, no mesmo dia, e eles então estão com 5 anos de trabalho. Há uma diferença gritante entre estes no que diz respeito à estabilidade financeira. Um, por ter uma família menor, por ter menos obrigações a serem cumpridas, por não ter problemas de saúde em sua família, conseguiu construir uma vida financeiramente estável com seu salário. O outro, ganhando a mesma coisa, mas tendo uma família maior, tendo pessoas enfermas na sua família que requer um cuidado financeiro diferenciado, entre outras obrigações, ele vive no aperto, como a maior parte dos brasileiros. E de repente, certo dia, chega o seu patrão, chama os dois a uma reunião e diz-lhes: eu tenho uma promoção de gerente na empresa, mas de fato é só uma vaga. Irmãos, numa atitude altruísta, aquele funcionário que tem uma vida estável financeiramente deveria dizer: meu colega, você precisa mais do que eu deste emprego e desta promoção. Então a promoção é sua. Eu vou continuar no meu cargo. Mas nós sabemos que na prática não é isto que aconteceria. Aquele mais estável brigaria com unhas e dentes para conseguir aquela promoção. Sabe por quê? Porque embora Deus tenha nos criado para sermos altruístas, pensar no bem-estar do outro, o pecado nos tornou egoístas. Nos faz pensar só em nós mesmos. Mas isso não pode acontecer na vida cristã. Por isso o autor instrui a nós também nesta noite que devemos viver na prática do bem e da mútua cooperação. Sem dúvida, a vida cristã consiste em amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, a nossa mente. Mas também exige amar o próximo como a si mesmo. E nisto eu digo, quando amamos o próximo, não apenas queremos ver o seu bem, mas fazemos de tudo para que isto aconteça. O que nós estamos fazendo para o bem-estar dos nossos irmãos? Como temos socorrido os necessitados da sociedade, mas principalmente da nossa igreja local? E o texto continua, declarando que Deus se agrada quando vivemos em função de servir o outro.
Diz o texto: pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Que sacrifícios são estes? A prática do bem, a mútua cooperação. Deus se compraz, Deus se agrada disto. A expressão, pois, é conclusiva e mostra que a razão desse serviço altruísta é o agrado do Senhor. Que a maior motivação para que o crente faça o bem, ou pratique o bem, o serviço cristão, é poder agradar a Deus. É sim socorrer o necessitado, suprir as suas carências, sim é, mas acima de tudo, é com o desejo de agradar ao Senhor. Então, se eu socorro um irmão em Cristo, se eu pratico o bem para com ele, é sim no propósito de ajudá-lo, mas eu estou fazendo acima de tudo para a glória de Deus. E a palavra compraz significa que Deus se agrada, que Deus se alegra quando o crente ajuda outros irmãos que estão passando por dificuldades. Meus queridos, é agradável ao Senhor que seus servos usem os seus bens para suprir as carências dos seus irmãos em Cristo Jesus. Fazei o bem, ou no caso, praticar o bem e a mútua cooperação. A palavra cooperação tem a ideia de partilhar os seus bens, aquilo que você tem com alguém que está necessitado. Veja, por exemplo, o que nos diz o texto de Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Que palavras são estas? Mais bem-aventurado é dar do que receber. É isso que verdadeiramente é agradável ao Senhor. Mas parece que este versículo é mais um, o qual nós mudamos completamente o seu significado e invertemos a sua ordem. Parece que em nossos dias este versículo traz a ideia de que é melhor receber do que dar, que é melhor ser servido do que servir. Mas na perspectiva divina, melhor é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido, melhor é praticar o bem e viver na mútua cooperação, porque isto de fato agrada ao Senhor. Sendo assim, verdadeiramente o crente, diante do que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, ele agora é chamado para viver em contínua dedicação de vida a Deus. E nós já vimos duas maneiras de isto acontecer. Primeira maneira é através do louvor a Deus. A segunda maneira é através da prática do bem. A terceira maneira é através da obediência aos seus líderes, versículo 17. Acompanhe comigo. É claro que esta obediência que o texto requer não é um ato feito às cegas, mas com referenciais bíblicos. Aqueles que, por exemplo, podem ser vistos no versículo 7 do mesmo capítulo que estudamos na semana anterior. Esta obediência deve acontecer quando o seu líder é digno de ser imitado. Esta obediência deve acontecer quando o seu líder tem compromisso com o ensino fiel da palavra de Deus, quando ele é um refém das Escrituras. Esta obediência deve acontecer quando o seu líder tem compromisso em viver a palavra de Deus, viver aquilo que ele ensina. Esta obediência deve acontecer quando o seu líder vive em fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Quando um líder tem essas características e outras mais que são registradas nas Escrituras, então as suas ovelhas precisam de fato obedecer. E tendo isto em mente, essas características
que assim precisam ser vistas em um líder para que ele possa ser digno de obediência. Vejamos agora 4 razões para que o crente obedeça ao seu líder. Primeira razão, ele deve obedecê-lo porque ele é o seu guia espiritual. Versículo 17 diz, o início: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele. O verbo obedecer se refere à responsabilidade que o crente tem de obediência ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Isso porque ele é responsável por guiá-lo nas verdades da palavra de Deus, por alimentar a sua alma com o sólido alimento das Escrituras Sagradas. E o termo submisso denota o dever que o crente tem de se colocar debaixo do pastoreio do seu líder como sendo seu guia espiritual. Ou seja, uma vez que o pastor cumpra os critérios bíblicos para o pastorado, o crente deve sujeitar-se a ele como seu guia espiritual, para que assim, de fato, ele possa estar desenvolvendo características de uma ovelha agradável a Deus. Em suma, irmãos, os dois termos, obedecer e submissos, traz a ideia de que o crente está debaixo da autoridade de seu pastor, que por sua vez, obrigatoriamente tem o dever de cuidar da sua vida espiritual, de guiá-lo nas verdades da palavra de Deus. É claro que a palavra em si já é lâmpada para nós. Ela já é uma luz que guia, ilumina e guia os nossos passos. Mas aprove a Deus chamar homens para o pastorado e dar-lhes a função de guiar as suas ovelhas até a glória celestial. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles. Mas também é claro que ao afirmar que o pastor é o guia espiritual das ovelhas, o texto não está afirmando, e nem eu estou afirmando, que o pastor está no lugar de Cristo. Jamais. Porque acompanhe o que diz lá em Hebreus, agora versículo 13, 20 e 21. Deus é o nosso supremo pastor. Todos nós somos ovelhas do seu pasto. Mas aprove a ele levantar pastores para pastorear, para guiar espiritualmente as suas ovelhas, para ensinar-lhes as verdades da palavra de Deus, de tal ponto que elas de fato possam andar em verdade. Diz lá Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor? Quem é o supremo pastor das ovelhas? É o próprio Senhor Jesus Cristo, que as comprou pelo seu próprio sangue. Continua o texto: pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É Deus quem está aperfeiçoando as suas ovelhas para a glória eterna, mas aprove a ele usar homens imperfeitos nesse processo glorioso. Estes homens são os verdadeiros pastores que velam pelas ovelhas de Cristo, que lhes ensinam as verdades das Escrituras, mas o supremo pastor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Deus ordena: ovelhas, obedecei e sejam submissos aos vossos pastores. Mas em segundo lugar, o crente deve obedecer ao seu pastor porque ele vela por sua vida espiritual. Ele não apenas guia, mas ele está em constante processo de cuidado, de atenção com a espiritualidade da sua ovelha. Diz o texto: pois velam por sua alma. A obediência e submissão do crente ao pastor é motivada pela seriedade que ele tem no desenvolvimento do seu ministério, do seu compromisso com a palavra de Deus,
no seu pastoreio para com as ovelhas de Cristo, na forma como ele as alimenta. Por exemplo, irmãos, deixe-me ilustrar com uma interrogação. Qual pai de família que ama o seu filho e que não lhe daria o melhor do seu alimento? O pastor vela pelas ovelhas, dando-lhes o melhor que há na palavra de Deus, velando por sua alma, por sua vida. A palavra velar aqui significa vigiar, cuidar, estar em alerta, estar atencioso, no sentido espiritual com as suas ovelhas. A ideia é que o pastor é responsável pelo cuidado espiritual das ovelhas que Cristo lhe deu para apacentar. Talvez um texto que mais nos traga luz sobre esta responsabilidade no pastoreio seja o texto de João 21, de 15 a 17, um texto um pouco longo, mas eu gostaria de ler com os irmãos. E diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sede obediente e submisso aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas. Em terceiro lugar, ele deve obedecê-lo, porque o pastor vai prestar conta a Deus pela sua vida. O pastor vai prestar conta a Deus pela sua própria vida, mas ele vai prestar conta ao Senhor também pela vida de todas as ovelhas que passou pelas suas mãos. Veja, irmãos, a seriedade que é o ministério pastoral. E veja como isto nos faz ficar entristecidos ao ver tantos pastores irresponsáveis no ministério pastoral, sem nenhum compromisso com Deus, com a palavra, sem prover alimento sólido para as suas ovelhas. Misericórdia para estes, antes que venha o dia do juízo sobre si. Porque diz o texto que o pastor vela por vossa alma como quem deve prestar contas. Deus chamou homens para pastorear as suas ovelhas, e estas devem-lhes ser obedientes e submissas. Porém, irmãos, o pastor é diretamente pastoreado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, diante do qual ele vai prestar conta de como ele pastoreou as ovelhas de Cristo, de como ele alimentou essas ovelhas, de como ele guiou essas ovelhas, se na verdade ou na mentira. Um dia, cada pastor prestará conta ao Senhor da maneira como lidou com as suas ovelhas. Isso denota a responsabilidade do pastor, mas também, irmãos, a responsabilidade da ovelha em ser uma ovelha pastoreável, sendo obediente e submissa ao seu líder. Em quarto e último lugar, ele deve obedecê-lo para que o seu líder cumpra o seu pastoreio com alegria.
para que façam isto com alegria. Isto o quê? Guiá-los na verdade, apacentá-los ou velar por elas, irmãos. E não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O ministério pastoral é mais deleitoso quando as ovelhas cumprem seus deveres na relação pastor e ovelha. Irmãos, veja que o desenvolvimento do ministério pastoral está diretamente relacionado com a atitude das ovelhas. Sem dúvida nenhuma. Em algumas ocasiões, as ovelhas são o próprio empecilho para o crescimento. E não estou isentando a responsabilidade dos pastores. Mas eu estou destacando a responsabilidade que a ovelha tem no desenvolvimento de um ministério pastoral, de um ministério eclesiástico. O cristianismo contemporâneo não precisa apenas de melhores pastores, carece também de melhores ovelhas. Precisamos sim de mais homens de Deus guiados pela verdade das Escrituras, que guie as ovelhas na verdade, que vele pelas ovelhas de Cristo, mas igualmente precisamos de homens e mulheres que sejam pastoreáveis e tornem o ministério pastoral um fardo menos pesado. Ou podemos dizer, mais gratificante, mais deleitoso. Porque esta é a ideia do texto. De que a ovelha tem que ser obediente, tem que ser submissa, tem que ser pastoreável. Para que o pastor possa desenvolver o seu ministério com alegria e não gemendo. Ou seja, com gratificação. E a razão para isto, diz o restante do versículo, porque isto não aproveita a vós outros. Não há proveito para as ovelhas em serem rebeldes aos seus líderes, em não se sujeitarem aos seus líderes quando estes estão de acordo com a palavra de Deus. Vão causar danos sim ao seu pastor, a falta de alegria, a dor, o sofrimento no ministério, mas também vão trazer consequências para as suas próprias vidas, porque o texto diz que isso não vai ter proveito para as ovelhas ou para vós outros. Portanto, para que um crente cresça em dedicação pessoal a Deus, é imprescindível que ele obedeça às instruções bíblicas de seus pastores. Eles são responsáveis, os pastores são responsáveis por guiá-los no caminho da verdade. Mas ele, a ovelha, é responsável no seguir ou não as orientações bíblicas de seus pastores. Então, caminhando para a nossa conclusão, estudamos nesta noite que, em vista do glorioso sacrifício do Senhor Jesus por ele, o crente deve viver em dedicação de vida ao Senhor. E analisamos 3 maneiras disso ser feito. Primeira, através do louvor a Deus. Segunda, através da prática do bem. Terceira, através da obediência aos seus líderes. E eu finalizo com 3 rápidas aplicações. Primeiro, à luz do que estudamos nesta noite, precisamos avaliar urgentemente, não deixe para amanhã. Faça isso agora mesmo na sua vida. Precisamos avaliar urgentemente como temos vivido a vida cristã, se ela realmente está sendo dedicada integralmente ao Senhor. Você precisa parar para fazer isso em sua vida. Como que você está consagrando diariamente a sua vida ao Senhor? Que sacrifício de louvores você está oferecendo a Deus? Como está a sua conduta, as suas ações, o seu comportamento, as suas palavras? Como está a sua vida de santidade? Como está o seu compromisso com as Escrituras, seu compromisso com o culto público?
Como está o seu compromisso com a vida de oração? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Irmãos, nós precisamos, não é para amanhã, é para agora, avaliar a nossa própria vida à luz das Escrituras. Nós não podemos simplesmente estudar um texto como este e sair daqui e continuar como se nada tivesse falado conosco nesta noite. Eu gostaria de desafiá-lo a se colocar à luz das Escrituras desse texto nesta noite e indagar para si mesmo se de fato a sua vida está sendo uma expressão de louvor a Deus. Segunda aplicação. É uma pergunta. Em nossos relacionamentos cristãos, estamos sendo, de fato, altruístas ou egoístas? Estamos vivendo em função do outro ou em função de nós mesmos? Como em certa ocasião, destacou o pastor Hernando Dias Lopes em uma de suas mensagens, no dicionário cristão, o outro vem antes do eu. Não caia no erro de pensar que você não tem nada a ver com o bem-estar do seu irmão. Você é diretamente responsável pelo bem-estar dele, por suprir as carências materiais dele, se for necessário, por auxiliá-lo nos seus momentos de tribulações, por socorrê-lo, por aconselhá-lo, por instruí-lo. Você está sendo altruísta, ou seja, você está vivendo para servir o outro, ou você está sendo egoísta, vivendo para servir a si mesmo? Terceira e última aplicação. Irmãos, a igreja, inclusive esta, tá? Precisa e deve avaliar bíblica e criteriosamente o seu pastor. Eu concordo com isso. Mas eu acho pertinente que a igreja, inclusive esta, os irmãos desta igreja, também possam avaliar as suas vidas e atitudes como ovelhas. Você está sendo uma ovelha pastoreável? Fique com essa interrogação na sua mente hoje. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.